com toda essa polêmica de agora, o Enem deve ou não deve acontecer? E se você tem gostado dos vídeos do canal, faz o favor de deixar a curtida, se inscrever no canal, deixar comentários e ativar o sininho para poder ter sempre as novidades do canal. Hoje nós vamos discutir um tema muito interessante, que é a possibilidade de o Enem ser ou não ser cancelado. Apesar de que tanto é discurso do presidente como do ministro da Educação de que ele pode até ser adiado, mas não será cancelado. Na realidade, representantes da classe estudantil resolveram entrar, inclusive com ação no STJ, pedindo para que o Enem fosse cancelado, alegando duas razões. A primeira seria: o governo não teria ainda nenhum plano para proteger essas pessoas, os alunos no caso, da crise do Covid. Supondo que em novembro desse ano ainda estaríamos com a mesma situação atual de contaminação geral. Esse argumento já não cola pela simples impossibilidade temporal. A segunda hipótese que eles alegam é a questão da desigualdade. Afinal de contas, nem todos os alunos têm a possibilidade de ter internet em casa e inclusive meios para poder estudar por conta própria. E aqui entramos num ponto mais delicado. Esse ponto delicado trata sobre dois princípios do direito que parecem estar em contradição nesse momento, apesar de ser só aparente. Seria o princípio da isonomia e o princípio da justiça social. A isonomia, segundo a frase clássica de Aristóteles, acontece quando há o tratamento igualitário entre pessoas iguais e desigual entre pessoas desiguais. Já a justiça social é a busca de suprir as debilidades materiais que existem entre os cidadãos brasileiros. Ambos são buscados e protegidos pela Constituição Federal de 88. Quando se fala em justiça, é importante lembrar a clássica divisão feita pelos escolásticos. Nós temos pelo menos três tipos de justiça: a justiça comutativa, a justiça distributiva e a justiça geral, também chamada de legal. A justiça comutativa é a justiça própria dos contratos. É aquela que garante uma prestação igual a um serviço recebido. Então, se eu te pago um valor, tenho o direito de receber um bem que se equipare a esse valor. É a justiça entre pessoa e pessoa. A justiça distributiva, ou também chamada de geométrica, ela trabalha na razão entre desigualdade das pessoas por causa das categorias. É a justiça que o governo faz, por exemplo, quando ele dá certos direitos para pessoas de certos cargos, como o foro privilegiado, em virtude do grau de importância que essa pessoa ocupa na sociedade. É chamada uma justiça que direciona o Estado à pessoa. E a justiça legal é aquela realizada através das leis, que age diretamente das obrigações dos indivíduos para com o Estado. A justiça social, ela é uma espécie de justiça legal, porque ela tenta obrigar os cidadãos a uma certa prestação de contas com o Estado por causa da desigualdade que existe entre eles. Essa desigualdade normalmente é de ordem econômica, mas também pode ser de ordem social. Para corrigir essas injustiças materiais, o Estado ele se vale das políticas públicas. Entre elas, as políticas de educação, que nós sabemos já ser deficitárias. Inclusive, é interessante perceber que é justamente na crise que nós podemos ver como deficitários são os atos do nosso governo. Por exemplo, quando estourou a crise do Covid-19, já não existiam leitos suficientes de acordo com os parâmetros da OMS. Então foi muito rápida a lotação desses leitos, porque eles já não eram suficientes para as pessoas quando elas não tinham uma pandemia altamente contagiosa. O segundo caso é justamente sobre a educação. Afinal de contas, dar educação universal para todos é sempre um desafio. Principalmente uma educação que pode servir à distância e pode resolver esses problemas da falta de presença de um professor. Afinal de contas, não seria possível para o Estado financiar um computador para cada um dos seus estudantes. Então parece claro que para poder igualar aqueles que têm uma certa renda maior com aqueles que não têm, o cancelamento do Enem esse ano. Mas existe outra circunstância que muitas pessoas esquecem de observar, e é a questão das vagas das universidades. Todo curso de universidade pública tem um gasto fixo para o governo, e esse gasto é previsto na Lei de Orçamento Anual. O dinheiro que era para ser gasto com as vagas desse ano já estão previstas e a verba já está separada. É um dinheiro que não foi utilizado para o combate da pandemia, para a saúde ou para a segurança, mas foi investido na educação superior. Evitar de fazer o Enem esse ano não vai simplesmente tirar a vaga daqueles que não tiveram oportunidade, mas vai tirar a vaga de todos, porque essas vagas não retornarão no ano seguinte. Então o que você está fazendo é pegar um ano inteiro de profissionais e apagar da história.
Então, um grande problema é que quando se faz uma justiça social, não se pode querer igualar as pessoas através da base, tirando o direito de pessoas que o têm. Porque, afinal de contas, não é criminoso a pessoa ter condições financeiras. E excluir as pessoas que têm a condição de estudar, de poder concorrer a uma vaga no vestibular, simplesmente porque, infelizmente, outras pessoas não têm, é uma espécie de criminalização ou de estigma para as pessoas de boa condição financeira. Na realidade, quando se procura igualar as pessoas, nós devemos sempre investir mais em atividades públicas, em serviços públicos que pudessem elevar essas pessoas da condição que elas têm de pobreza e de desigualdade material, para que todos tivessem as mesmas condições mais ou menos ideais de acesso à educação. É por isso que, apesar de toda essa discussão, o Enem não pode parar. Se vocês gostaram desse vídeo e querem mais conteúdo comentando sobre situações atuais à luz do direito, não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar. Se esse canal crescer, eu vou entender que o conteúdo está sendo interessante para vocês. Portanto, dê uma força e até a próxima.